Rapaziada, o Pedro pode sim jogar no sacrifício a finalíssima da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. E se liga só a reação do palmeirense Neto lá do Opina Porco com essa notícia. Se liga. E observando isso, nós tivemos hoje uma notícia lá da ESPN e também da BTB Esportes que traz a questão Pedro. Nós sabemos a importância do atleta do Flamengo e também sabemos da relevância que esse atleta possui, em principalmente se tratando de uma decisão. É um atleta que tem uma habilidade técnica acima da média, muito acima da média. O Flamengo costuma sofrer no seu sistema ofensivo sem a presença dele. E com certeza, você ter um atleta desse à disposição numa Libertadores é você ter uma possibilidade a mais, uma chance maior de surpreender ali o seu adversário. Tivemos a notícia ontem da lesão do Pedro, que o Pedro havia tido uma lesão ali no músculo reto femoral, músculo extenso, portanto uma lesão de uma intensidade mais elevada e, consequentemente, essa lesão o tiraria tanto do jogo do Campeonato Brasileiro quanto do jogo da Libertadores. Então é importante a gente observar que de ontem para hoje o jogo virou. Eu estava fazendo uma live ontem na madrugada, eu tenho feito algumas lives lá na plataforma vizinha, sabe a plataforma que a galera costuma fazer dancinha? Então, eu tenho feito algumas lives lá, inclusive você pode procurar lá o perfil, você vai achar, vai estar escrito lá oficial o perfil, porque tem gente copiando esse perfil, então o meu vai estar escrito lá oficial. E um colega, ele falou assim: ô Neto, você não acha que pode ser uma carta na manga do Flamengo essa história da lesão do Pedro? Basicamente, a pergunta dele era o seguinte: Neto, você acha que o Pedro realmente tem uma lesão tão grave assim que vai ficar de fora da Libertadores? Ou será que o Flamengo tá ganhando tempo, vai poupá-lo no Campeonato Brasileiro e então está arrumando uma justificativa para isso, para poder utilizar ele na Libertadores? Eu até respondi para ele, falei que não, falei que o próprio jogador foi às redes sociais, se justificou e tudo mais. Dizem que inclusive ele tá muito abalado. Porém, a notícia que aparece hoje da ESPN, trazida lá pela BTB Esportes, é de que o Pedro viaja para Lima. E que o Flamengo enxerga ele como um jogador extremamente necessário nessa final. Lógico e que que o departamento médico e o clube decidiram que vão utilizar todos os recursos em mãos para tentar recuperar o atleta nos próximos 10 dias. É basicamente esse o tempo que o Flamengo tem. 10 dias para a recuperação do atleta, contando ali a partir de ontem, obviamente. Eu creio que o Flamengo ele viu essa necessidade após o jogo contra o Fluminense. Ele foi um jogo ali definidor de algumas direções para o Flamengo tomar. E eles enxergaram que, ofensivamente falando, o Pedro, índice conversão gols, é muito alto. Então o Flamengo tem muito mais chances tendo o atleta. Portanto, a diretoria e a gestão do Flamengo toma essa decisão de tentar usar esse tempo para recuperar o atleta. Porque assim, meus amigos, o jogo da Libertadores é um único jogo. Neto, e o que isso implica em termos de Palmeiras? Isso implica em termos de Palmeiras Isso absolutamente nada. será? O Palmeiras ele tem que entrar com uma postura muito diferente da postura que ele tem entrado no Campeonato Brasileiro. São competições independentes, tá? Eu não acho que uma competição ela se espelha na outra. Porém, é importante a gente ter a leitura também de que eu sinto um Palmeiras apático em campo. E essa apatia, até chegar ao jogo da Libertadores, no Campeonato Brasileiro, ela pode animicamente, no sentido motivacional, baixar um pouco a temperatura desse elenco, se já não estiver baixando. Eu, de verdade, de coração, espero que os jogadores estejam querendo se poupar, já pensando na final da Libertadores. E é por isso que tá tirando o pé um pouco. Eu espero de coração isso, mas eu não posso afirmar para vocês que isso existe. Então, a parte do Palmeiras, o Pedro em campo ou fora de campo, não muda nada na nossa estratégia. Não A sei, dedicação hein? ela tem que ser a mesma.
Obviamente, quando você tem um Pedro em campo, você tem que pensar numa marcação mais ajustada naquele jogador. Talvez numa dupla marcação. Como Temos não às vezes muda? que ter um ganho numérico suficiente para não deixar que o Pedro faça o pivô que ele faz. E que ele fez no jogo do Maracanã. Então eu acho que o jogo que nós fizemos contra o Flamengo no Maracanã, onde você observa Pedro e Arrascaeta em uma sintonia, em uma sincronia, ele pode ser uma resposta para a nossa estratégia na final da Libertadores e uma lição também, claro. Então, do ponto de vista do Palmeiras, eu acho que não muda nada. A dedicação tem que ser a mesma, estrategicamente falando, na questão tática. Se o Pedro tiver, vamos dobrar uma marcação ali, não, vamos encurtar o espaço daquele jogador, fazer uma marcação muito encaixada, muito justa, não deixar ele articular, se bem que ele faz isso muito bem, mesmo com marcação ele consegue fazer a parede, o pivô, então ele tem essa característica. E no geral, meus amigos, é entrar com uma postura muito diferente do Campeonato Brasileiro, tá? É isso aí, rapaziada. Olha, eu penso, logicamente que ele tá pensando aí com cabeça palmeirense, mas eu penso diferente. Com o Pedro em campo, a motivação deles vai ser diferente. Sem o Pedro, a motivação é uma, com o Pedro, a motivação é outra. Meu ponto de vista. Posso estar errado, tá? Posso estar enganado, mas, cara, imagina que se o melhor atacante do Palmeiras não jogue a final. É lógico que a motivação não só dos torcedores, mas dos jogadores, por mais que o Palmeiras tenha outros jogadores que têm qualidade, como o Flamengo tem Bruno Henrique que tem qualidade, que numa final também pode desequilibrar, tem outros jogadores do Flamengo, né? Michael, Cebolinha, que tá bem, entrou bem os 2 últimos jogos, inclusive abre um parênteses aqui, deveria ser titular no lugar do Samuel Lino. Por favor, Felipe Luiz, bota o Cebolinha. O momento é melhor. Então a gente tem que lidar com o momento. Voltando aqui. Então, Flamengo tem sim outras peças de qualidade. Porém, o Pedro é a melhor delas. A mesma coisa lá no Palmeiras. Palmeiras tem peças de qualidade. Mas se perde um Vitor Roque da vida, o Vitor Roque é a melhor peça, ao meu ver, lá do Palmeiras, do ataque. Se perde o Vitor Roque para uma final dessas, claro que vai motivar a favor nossa, porque o Vitor Roque não está, entendeu? Então assim, claro que pesa sim no confronto o Pedro está, tanto para um lado quanto para o outro. Imagina nós, torcedores flamenguistas, numa final sem o Pedro. A gente lamentou isso. Agora com essa notícia que o Pedro tem possibilidades remotas, por mais que seja remotas, por mais que seja pequena, de ter o Pedro na final, isso é um motivacional grandíssimo para a gente, que é torcedor do Flamengo. Então assim, logicamente, posso estar enganado, né, em relação aos palmeirenses, mas em relação a nós flamenguistas, o sentimento é esse. Pedro na final é um plus a mais. É um up a mais. Porque é o melhor atacante que nós temos no plantel. Se não for o único, porque Juninho pela madrugada não dá, né? O Alacian é doido varrido. Então assim, Bruno Henrique é um cara de qualidade, porém não é da posição. Então assim, cara, pesa sim. Talvez, né, Neto é sempre sincero, mas talvez ele não queira dar o braço a torcer, dizendo que o Pedro vai sim pesar para a final, a favor do Flamengo e contra a favor do Palmeiras nessa decisão da Libertadores. Mas eu quero saber de você, a sua opinião, o que você achou aí do comentário do Neto? Será que realmente que não muda nada para o Palmeiras? Deixe seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!